Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre um assunto interessante também, que é sobre as novidades das múmias de Nazca. E algumas das novidades eu vou falar lá para o final do vídeo, né? Espero que você assista até o fim para você ver essas novidades que eu vou falar, e eu vou continuar falando exatamente sobre alguns pontos que eu acho importante a gente tocar, a gente relembrar. A Maria, quando ela foi encontrada pelo Ruaqueiro, né, ela estava envolta em um tipo de um pó branco, né? Esse pó branco, ele não é um pó branco assim, qualquer coisa que você possa imaginar. Ele é uma forma de mumificar um corpo em estado de decomposição. Então eles colocaram, as pessoas que colocaram essas múmias, eles colocaram exatamente nesse local onde tinha uma terra chamada terra de diatomáceas. Essas terras diatomáceas são uma forma de alga marinha, né, que quando aconteceu na época do Cretáceo, elas morreram e formaram esse tipo de terra, um sedimento branco, né, que parece um pó, e é chamado de diatomito também, né? Isso foi criado, né, na época mais ou menos dos dinossauros, na época do Cretáceo. Então essa terra de diatomácea, ela tem um propósito, né, importante, né? Ela serve como inseticida e ela serve como desidratante. Então, o inseticida, ela vai matar os vermes, então faz com que aquele corpo que morreu, está em decomposição, o que eles fazem? Para não entrar em decomposição, eles jogam nesse pó. Então, os vermes não conseguem comer aquela carne. Então, por isso que ele se transforma ele é também essas diatomáceas, elas servem como se fosse uma forma de mumificar o corpo. Fora que ela também tem essa desidratação, ela causa desidratação naquele ser, naquele corpo que foi jogado ali naquele lugar, naquela terra. Então, por isso que ele se preservou durante mais de 1000 anos, que eles já fizeram um cálculo. Essas múmias têm mais ou menos uma média de 6.000 anos, até 800 anos. E outro detalhe que eles encontraram foi que dentro do corpo desses seres que eles encontraram, né, que eles deram o nome de Josefina, tem 3 ovos calcificados. E isso tornou uma coisa assim muito problemática, porque a maior parte alguns supostos arqueólogos que são já conhecidos no Peru, eles estão tentando boicotar todo esse processo do Jaime Maussan. Por quê? Porque assim, quando você é um arqueólogo e você é formado na faculdade, você tem todo aquele processo que você para chegar a ser um arqueólogo e tal, e um roqueiro é um cara que fica andando por ali buscando informações e pegando o que ele pode pegar. Esse ruaqueiro, ele não tem essa formação do arqueólogo. Então o que eles tentam fazer? Então, eles tentam tratar eles como se fosse bandido, para tirar, na verdade, o poder que eles conseguiram de encontrar essa múmia, entendeu? Então é como se fosse assim, tipo um aviso, sabe? Tipo, você não pode fazer isso porque você não
Mas ele encontrou, cara, ele encontrou. Então, por que que os arqueólogos, na verdade, os arqueólogos do Peru, em vez de ficarem com raiva, eles devem tentar conversar com as pessoas e trabalhar com eles, sabe? Tipo, buscar a verdade, porque nós queremos saber a verdade, eu quero saber a verdade. Vou ser o primeiro a colocar no meu blog se vai ser falso ou não. Eu vou ser o primeiro. Eu não vou ficar falando, inventando um monte de mentira, falando que é alienígena, só para agradar todo mundo. Não, não é. Eu vou colocar o que é verdade. Se os cientistas falarem que é verdade, que nem aconteceu no caso do homem de Atacama. Eu praticamente tirei sobre o alienígena de Atacama, né? Sobre o homem de Atacama. E eu tirei eles por causa disso e fiz um artigo colocando a verdade sobre o caso do homem de Atacama. E eu vou fazer a mesma coisa nesse caso. Só que o que eu estou vendo, pelo que eu estou buscando informações, não é bem assim. Eu acho que está havendo um engano por parte do Ministério de Cultura do Peru, ele não está respeitando os procedimentos, né? Que é, por exemplo, eles não estão respeitando os procedimentos, que é pegar o objeto e fazer a pesquisa, entendeu? Eles já estão, através de papel, por exemplo, eles estão fazendo as investigações deles através de fotos da internet. Isso não é jeito de fazer um estudo ou uma apresentação qualquer que seja, um estudo de uma múmia ou não sei o que, entendeu? É uma coisa que eles deveriam ter muito mais cuidado. Agora, só porque eles não têm. Por quê? Porque eles não respeitam o fato do rapaz, deixa eu só lembrar o nome dele. Então, o Leandro Rivera, né, que é um roqueiro, ele foi e conseguiu pegar essas múmias, porque ele andou pelo deserto. Ele não é igual os arqueólogos. Ele talvez tenha um conhecimento muito melhor que dos arqueólogos, e os arqueólogos não dão valor para ele. Então a gente já vê por isso, porque é verdade. Porque você pode ver que a maior parte dos arqueólogos, eles não acreditam em roqueiro, nesses roqueiros, esse pessoal que fica andando por eles. Eles tentam, porque eles acham que os caras estão roubando informações, estão roubando coisas, mas os arqueólogos em si não fazem nada, entendeu? Então, os roqueiros dão um pau nos arqueólogos. E principalmente de ter achado essa múmia. Então a gente devia dar valor para eles, porque eles conseguiram chegar a esse documento, né? Porque isso é um documento. Agora, o que eu quero também falar é que muita gente critica as imagens da múmia de 3 dedos, dizendo que não é verdade, que não existe. Mas é mentira, porque se você vê os próprios arqueólogos, se você vê lá no museu da exposição Nazca, você vai ver vários tapetes ou mesmo roupas que foram encontradas com os incas, que eles têm 3 dedos. Então você pode ver até imagem com 2 dedos, 3 dedos. Ó, tem um que tem 3 dedos na mão. Esse aqui é o mais legal, que é uma representação de um homem com crânio alongado. Um homem com crânio alongado, e você vê que a mão dele tem 3 dedos e do pé também 3 dedos. E muito mais. Por exemplo, existe uma outra imagem, por exemplo, como essa daqui, uma tapeçaria que tem essa informação, essa pessoa com 3 dedos. E um outro ponto que revela muito mais que esses seres existiram é essa imagem aqui. Ela mostra que esses seres de 3 dedos existiram, e eles estão retratando aqui nessa imagem, um petrógrafo. Então é um petrógrafo muito importante para a gente saber se é verdade ou não.
O que eu quero também falar, uma outra coisa, que é um outro pesquisador, que eu vou mostrar, eu vou te mostrar um link agora, eu vou mostrar para você um vídeo, exatamente sobre esse ponto que eu quero te falar, e exatamente sobre esse ponto que eu quero falar, ele mostra que essas múmias, elas não podem ser feitas artificialmente, não existe, não tem como. Elas já são pequenas, são 60 centímetros. E se você observar as pontas do dedo aqui, ó, são muito pequenininhos, então você não pode fazer algum tipo de coisas assim artificialmente, então não tem como. Então não existe, não tem alguma coisa que pode. Isso são profissionais, pessoas que conhecem, que trabalham diariamente com isso. Então o que acontece? São pessoas que trabalham, são pessoas que já têm o conhecimento, que já estão trabalhando com isso há muito tempo. Então não é uma coisa. Então, a gente não pode encarar isso como se fosse tudo, como se fosse um tipo de revanchismo, né? Tipo, os arqueólogos contra os ruaqueiros. Então não tem como. Não tem como você fazer um tipo de coisa dessa, sabe? E está se comprovando que cada vez mais está se comprovando que é real. Então o que eu notei, por exemplo, o que é que a gente precisa falar? Essas múmias, elas têm alguns detalhes que a gente não pode falar. Por exemplo, a gente não pode falar porque as pessoas não acreditam, ou por vários tipos de... Você fala assim, se é alienígena ou é uma raça que existia na... não importa, cara. Se você tem que entender que se foi feito um teste de DNA e descobriram que 25% desse DNA não é humano e o resto 75% não é humano, então não tem como a gente ficar falando, porque é meio humano e meio não se sabe que raça que é. O ponto é que ninguém sabe que raça que é, se é alienígena, se não é. Ninguém pode afirmar nada, mas a gente já sabe de cara que é alguma coisa diferente da nossa, entendeu? Do ser humano, ela é bem diferente do ser humano. Um detalhe que eu quero mostrar é que quando eles falaram, os próprios arqueólogos, eles disseram assim que essa múmia que tem os ovinhos dentro do estômago aqui, no caso, lugar da barriga, né? Eles dizem, os arqueólogos dizem que são pedras, né? Que são pedras. Então, eles vendo só essa foto, entendeu? Então, eles já tiraram uma conclusão de que seria pedra. Mas o que está acontecendo? Qual é a novidade? Eu vou contar para vocês as novidades. A novidade é que essas que seriam pedras, não são pedras. Ela tem um corpo dentro, ela tem um embrião dentro dela. Isso aqui é um embrião, um embrião mal formado, mas é um embrião. E mais uma coisa que aconteceu também foi que eles fizeram uma perfuração desse embrião. E na perfuração do embrião, eu vou mostrar para vocês uma foto do lugar onde eles perfuraram. Eu vou mostrar para vocês a foto, né? Eu vou deixar para vocês verem a foto aqui, né? E essa é uma imagem deles perfurando o que seria a placenta, né? Da Josefina. E eles fizeram o quê? Um buraco nesse local. Não era pedra, e ele é uma coisa oca, quase oca. E então isso quer dizer que era um ovo mesmo. Então, e agora eles vão fazer uma pesquisa melhor, para descobrir o que tinha dentro. Uma outra novidade que eu posso falar, que eles também descobriram, foi que elas possuíam, essas múmias possuíam impressões digitais. E eu quero que você nota esse detalhe. Essas impressões digitais, essas são as nossas
impressões digitais, elas são curvas, tá vendo? Assim, ó, elas são bem curva, parece um ovinho. Essa aqui parece também um ovo, assim, bem circular. Essa também é bem circular. Só que a impressão digital da múmia é reta. Você pode perceber que ela é de uma forma diferente, ela é reta. Ela não é igual a nossa. Então quer dizer que esse dedo aqui, ele tem outro tipo de impressão digital que não é igual a nossa, que não é humana. Entendeu? Então, essa é a novidade que eu queria contar para vocês. E vamos esperar por mais novidades. Talvez logo mais a gente deve ter algum tipo de novidade, mas eu queria deixar bem claro que eu acredito no Jaime Monsan. Eu acho que ele está sendo muito bem monitorado, e o Jaime Monsan ele está sendo assim ridicularizado por outros arqueólogos, né? Estão dizendo que ele está fraudando a ciência e não sei o que. Tudo isso é papo furado, porque o que acontece? Vários cientistas, tanto o russo como o americano, tanto o DNA, que já foi comprovado por outras empresas que trabalham, fazem a mesma pesquisa de carbono 14 para outras universidades e ao mesmo tempo para outros estudos de DNA também, eles comprovaram que essas múmias não são, tem 25% de humano e 75% não humano. Então isso prova que eles não são humanos. Então o que acontece? O que acontece é que existe um tipo de... A arqueologia, ela tenta impedir essa realidade alienígena. Então por isso que às vezes eu comento, né? As pessoas não gostam muito do jeito que eu comento, porque eu sempre falo assim, mas é arqueologia. Mas eu vou te falar uma coisa para você, a arqueologia, eles não são honestos, porque eles não são honestos, porque isso não é honestidade. Honestidade é quando você fala assim, eu falo assim, o que nós vamos fazer? Eu sou arqueólogo, tá? Eu vou falar assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas múmias e vou estudar e vou provar se elas são ou não são. Não importa quem fez, não importa se foi o Leandro Rivera que pegou, se ele é ruaqueiro, eu não vou prender ele por causa disso, entendeu? E vou fazer a pesquisa e vou descobrir a verdade, entendeu? Agora não, eles simplesmente falaram que não vão fazer, ou que não tem, eles não sabem nem sabem o que eles estão falando, porque eles não sabem o que é, o que não é. E, por exemplo, outra coisa, essa prova das impressões digitais, elas são cabais, porque o que acontece? A impressão digital é diferente de todas que nós temos aqui no nosso planeta. Eu estou mostrando para você essas imagens das únicas impressões digitais que nós temos humanas, e aí está com uma prova que essas múmias não são humanas, elas são de uma outra raça, alguma outra raça que deve ter existido e que ficou morando com eles durante esse tempo todo. Aí eles querem, a ideia do Ministério da Cultura é comprovar que essa múmia são Inca. Eles não querem comprovar que seja alienígena, eles querem comprovar que são Incas. Então, quer dizer, tá havendo um quê? Um bloqueio da história. Você sabe que se o Jaime Monsan conseguir provar que essas múmias não são humanas, que elas não são daqui da Terra, são, por exemplo, uma raça diferente, ou eles não vão falar isso, porque eles não vão falar que seja alienígena, eles não vão falar. Por que eles não vão falar? Porque eles não gostam desse assunto. É a mesma coisa com a NASA, todos esses outros países que querem mentir para você que não existe alienígena. Então o que eles querem fazer? Eles querem mentir para você, eles querem continuar a mentira, que não existe alienígena, eles querem continuar a mentira, que eles não pegaram
os alienígenas lá em Roswell, eles querem continuar mentindo, mostrando que não existe isso daí. Por quê? Para quê? Qual é a razão disso? Entendeu? Então, parece que é um tipo de um conluio entre o Ministério do Peru, com a própria NASA, com esses arqueólogos pilantras, né? Porque uma pessoa que não quer revelar a verdade é um pilantra, sabe? Não posso falar, não tem outra coisa para falar, sabe? É uma pessoa que não quer revelar a verdade para as outras pessoas, só porque, eu não acredito em alienígena. E se for alienígena? E se for alienígena? A prova seja cabal que seja alienígena. O Ministério do Peru vai ter que aceitar. Ele vai ter que aceitar. E a NASA vai ter que aceitar também. E todos os países vão ter que aceitar que existe alienígena. Então, qual é a importância desse achado? Qual a importância? A importância desse achado é mostrar que existiu uma raça diferente da nossa e que era alienígena, e que era híbrida, ou que seja alienígena, ou que não seja alienígena. Mas eu quero que você entenda, porque você acha que o americano vai aprovar? Você acha que a Europa vai aprovar que existiu alienígena? Não vai, porque o que acontece? Eles estão procurando vida microbiana em Marte, entendeu? Então, um país que gasta bilhões de dólares para mandar os astronautas para pesquisar micróbios, tá? E nós temos aqui na Terra evidências como essas múmias. Então, o que eu quero falar? Eu não quero saber eu quero saber a verdade. Não importa se ela não seja alienígena, não importa, eu quero saber a opinião dos cientistas. Entendeu? Se os cientistas não têm capacidade para responder, eles falam assim: eu não sei o que é. Ela não é um ser humano. É simples de falar, é tão simples. As pessoas vão aceitar muito mais do que você ficar tentando esconder a verdade. Tipo, pegar essas múmias e jogar lá no fundo do quintal, como a maior parte dos arqueólogos peruanos querem fazer. Eles querem esconder a realidade dizendo que essas múmias são incas. E você está vendo que elas não são incas. Elas têm algumas coisas muito diferentes da nossa. Inclusive esses ovos com embrião, que muita gente que eu assisti o vídeo. Eu não vou poder colocar o vídeo para vocês assistirem, porque eu posso ser processado por direitos autorais, mas eu vou falar para você, eu posso falar. Vários programas de televisão lá no Peru ridicularizaram esses achados das múmias, principalmente essa que tem os ovos dentro da barriga. E agora a prova, a única prova, a última prova, que é a prova se o ovo tinha um embrião, agora está provado que tem um embrião. E logo, logo vamos ter muito mais respostas sobre isso. Isso não vai ficar assim. Porque o que acontece? Todos eu adorei que o Jaime Monsanto fez isso. Adorei. Eles colocaram todo mundo de 4. Porque é assim que eles merecem ser. Porque eles escondem isso das pessoas há muito tempo. Eles escondem a verdade de todos vocês que estão assistindo esse vídeo para dizer para vocês: não existe alienígena, essa múmia que a gente vai ver, que eles vão falar eles vão estudar essa múmia, porque eles vão falar, sabe o quê? Vão falar que ela é inca. Por quê? Para esconder a realidade do coisa, como fizeram com os gigantes, com os esqueletos gigantes que eles encontraram, com os discos voadores que eles encontraram, que os arqueólogos encontraram nos Estados Unidos, por exemplo, com os alienígenas que eles têm lá guardado
nos frigoríficos dele lá, né? Na, dentro da área 51, e que as pessoas queriam ver, que as pessoas querem conhecer, as pessoas querem saber, e as pessoas têm direito de saber. Então eu, como qualquer pessoa, temos o direito de saber. Eu não sou arqueólogo assim, eu não sou arqueólogo formado, mas eu sou inteligente, eu tenho inteligência. Eu não penso igual uma pessoa que vai falar, tudo bem, vou aceitar o que ele está falando. Não é assim, não. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu aceito uma opinião de várias pessoas, vários estudiosos sobre o assunto. Mas agora o que eles vão fazer? Eles vão tentar mentir. Então, por exemplo, nós estamos vendo isso aqui, ó. Isso aqui é uma prova, essa prova da impressão digital. Imagina uma impressão digital que não é nossa, que não existe entre as nossas impressões, entendeu? Fora aqueles outros achados que tem lá. Então o que acontece? Os cientistas, os americanos que viram essas imagens, eles estão chocados, porque eles já provaram para aquela médica americana, que eu vou mostrar a foto dela, esqueci o nome dela agora, a doutora Mary Jessie, né, que é radiologista, né, da Universidade de Colorado, Estados Unidos. Ela disse que essa múmia, que é a Maria, ela tem um osso mais grosso que o nosso. E ela falou que é impossível de alguém fazer alguma coisa, tipo, fazer alguma, tipo assim, uma fraude. É impossível ser uma fraude. Então, o que acontece? Aí, o que acontece? Existem aquelas pessoas que eu cansei de falar aqui no meu blog e aqui no meu canal, é que existem umas pessoas que elas não têm conhecimento técnico nenhum, elas não sabem nada, elas não têm conhecimento técnico, elas simplesmente falam o que está na cabeça dela, e ela fala assim, é uma fraude. Para mim vai ser uma fraude, não agora. Se daqui, por exemplo, os americanos fizeram estudo os europeus fizeram estudo dessas múmias e disserem para mim, ela é uma fraude, aí eu vou acreditar que é fraude. Mas enquanto não haver nenhum documento que prove que essas múmias são fraudes, eu vou dizer que elas são verdadeiras. Você entendeu? Então, essa é a minha opinião, e eu vou continuar com essa opinião até sair a resposta. E quando sair a resposta, eu vou dar para todo mundo, ela é fraude, ou ela é uma múmia inca, e o cara vai preso. Por exemplo, o Leandro lá, que cortou a coisa, vai preso. Então, o que acontece? O que eu estou tentando explicar, é que a gente não pode acusar alguma coisa sem prova, sem evidência nenhuma. Então, essas pessoas que usam essas informações e falam assim, eu vi na internet, é falso. Esses fake news que as pessoas fazem com essas informações, elas precisam entender que ela não pode acusar nada que é falso sem antes haver provas e evidências, estudos físicos, biológicos de pessoas renomadas sobre o assunto, entendeu? Então é por isso que eu falo para você. Então a gente não pode falar que é uma fraude, é até uma vergonha, como uma outra arqueóloga, chefe de arqueologia lá de cultura do Peru, ela chegou a acusar o Monsanto de ser fraude, de fazer uma fraude. O que é falso, porque ela não pode acusar uma pessoa sendo que ela não pegou, ela não estudou, ela não pegou aquela múmia, ela não fez nenhum estudo, ela não tem nenhuma informação, ela tem fotos da internet. Foto da internet. Imagina você vai fazer uma informação, um corpo de delito, e você não tem um corpo de delito para você fazer. Entendeu? Como é que você vai fazer sem você fazer uma necrópsia, sem você fazer uma autópsia? Você não pode fazer informação. Se você não tem informação, não, você não tem os documentos do DNA, você não tem os documentos do carbono 14 para saber. Então,
existem muitas informações. Então o que eu achei ridículo foi o Ministério da Cultura do Peru o, acusar o Jaime Moussan de que é uma fraude. Então, antes de você conver, você tem que entender assim, nós não podemos julgar uma pessoa sem você fazer os devidos esclarecimentos. Então você tem que saber o porquê que aquilo aconteceu, se existe, se é verdade, se houve ou não. Eu quero documentos de outros médicos, de outras avaliação de outras pessoas muito mais técnicas, entendeu? Então eu não quero dar a minha opinião de falar assim, eu vou chegar para você e colocar, eu podia fazer um vídeo assim e falar assim, essas múmias são uma fraude. Eu poderia fazer esse vídeo, né? Como a maior parte do pessoal aí desses bloguinhos aí, eles vão fazer isso. Eles falam, isso daí é uma fraude. Mas como é que ele pode dizer que é uma fraude se ele não tem nenhum documento técnico, se ele não é técnico no assunto? Como ele vai poder falar se é ou não é uma fraude? Para mim, eu só vou dizer que é uma fraude a partir da hora que os cientistas disserem que isso é uma fraude. Eu não vou ficar alardeando para tudo quanto é lado que isso daí é injustiça, porque nós vamos estar fazendo uma injustiça contra uma pessoa que está sendo honesta, que é no caso do Jaime Moussan. Então eu acho ridículo essa posição desses bloguinhos aí que ficam tentando jogar que alguma coisa é uma fraude. Não sei. Eu sou o primeiro a falar o que é fraude. Eu sou o primeiro. Eu já cansei de falar um monte de fraude sem vergonha que a gente vê pela internet, fake news, que muitos desses blogs aí colocam como se fosse verdade. Entendeu? Então, eu quero que as pessoas entendam que nós precisamos ser justos. O que é justiça? A gente esperar a documentação desses novos estudos que vão fazer sobre essas múmias, e a partir daí a gente pode dar alguma classificação, a gente pode falar é verdade ou não, ou seja mentira ou seja verdade, entendeu? Ninguém aqui eu não quero acusar ninguém, entendeu? Eu não quero acusar injustamente, entendeu? Quando eu acuso alguém, eu acuso com seriedade. Eu sei o que eu estou falando. Que nem eu, por exemplo, acusei o Stan Romanek, que ele foi pilantra de ter enganado as pessoas. Eu acusei o Billy Meyer. Então, eu acuso quando existe realidade, quando existe documentação, existem provas. E não existe prova. A única prova que nós temos agora é nenhuma. Não existe nenhuma prova de que seja mentira. O que nós estamos vendo, os médicos comentando, os médicos especialistas, como essa doutora, ela mostrando, falando que não pode ser feita uma fraude em cima dessa múmia. Então, é isso que eu quero falar para você. Vamos esperar os médicos, vamos esperar os biólogos, as pessoas responsáveis, os técnicos, e darem a opinião deles. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Só uma coisa que eu gosto de falar. Existe um tipo de arqueologia que ela proíbe você de saber que existe alienígena. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. A maior parte... Nós estamos carecas de saber que os Estados Unidos esconde informações dos seres humanos. Nós estamos carecas. Carecas. Sabe o que é careca? Eu estou careca de tanto ouvir falar que os americanos enrolam tanto e mentem tanto para esconder alienígena. Eu mesmo já filmei alienígena, eu gravei um vídeo que eu vou colocar até no link aqui, de um OVNI do lado que passou entre a Terra, do lado da Terra, e foi gravado pela ISS. Aí vai um monte de gente falar, mas é falso, eu não sei o que, eu falei, falso? Por que então a NASA fechou a câmera? Por que ela fechou a câmera? Justo na hora que estava passando o negócio?
Então, o que acontece? Existem a NASA, tanto a NASA, o Pentágono, eles estão escondendo coisas da gente. Escondendo seres alienígenas, escondendo naves espaciais, como já foi provado, já todo mundo sabe disso. Então, o que a gente quer saber é a verdade. Se você não, agora, por que eles não querem contar a verdade? Aí é outra história. Então, aí a gente precisa buscar o que é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de clicar no sininho e dar seu like no vídeo, se você gostou ou não. Isso me ajuda a manter esse canal para frente, né? E com as dificuldades que eu tô tendo para manter ele. Até mais.